todos vocês. Porque de tudo que eu já estudei, muitas das coisas da nossa vida, inclusive emocional, ela está basicamente ligada, voltada à nossa frequência energética. Só para a gente refletir um pouquinho. Sabe aquele dia que você acorda e você fala, não devia ter saído da cama hoje? Ou eu não acordei como eu gostaria? Por quê? Porque essa frequência sua, ela não está elevada. Ou quando acontece alguma coisa durante o dia, você está super bem, aconteceu alguma coisa durante o dia, e aí você já se desestabiliza e não consegue mais voltar naquela energia que você estava. São todas essas questões que ao longo de todos os vídeos que eu farei, desde a semana passada para as próximas semanas, serão todas voltadas a esse tema, a este assunto. Como eu posso viver o meu melhor dia a cada dia. E é exatamente isso. Nós aprendermos a viver o nosso melhor dia a cada dia. Porque todos os dias são infinitamente bons. E nós não sabemos, muitas das vezes, olhar para essas questões, né? Eu sei que algumas pessoas me acham meio, fora da linha, porque eu falo isso, mas assim, hoje o planeta está vivendo numa frequência que nós precisamos elevar essa frequência. E essa frequência só é elevada a partir das pessoas, porque a minha frequência, ela vai refletir com pessoas que estão na mesma frequência que eu, na mesma vibração que eu, né? Assim como cada um de vocês. E se você não me conhece, caiu aqui de paraquedas neste vídeo, eu sou Roseli Arruda, sou psicoterapeuta, sou psicanalista, neurocientista, trabalho com terapia vibracional e frequência e ressignificação de crenças, tá? Que isso falarei muito nos próximos vídeos. E reprogramadora mental. E por trabalhar com frequência energética, é que eu percebo que quando as pessoas chegam até mim para um atendimento, quando as pessoas chegam até mim, às vezes até para bater um papo, querendo saber, ou me colocando a situação da vida dela, ela está normalmente numa frequência baixa e está precisando de ajuda. Então, isso me fez chegar aqui, nesse projeto SOS Vida. SOS Vida. Por quê? Porque estamos precisando ajudar a humanidade, as pessoas, a saírem dessa vibração que é muito baixa e elevar, porque é a partir dessa frequência mais alta que a gente começa a ter saúde de verdade. Não é na frequência baixa que a gente vai ter saúde, por isso que as pessoas hoje estão doentes fisicamente, emocionalmente, energeticamente, espiritualmente. Se for seu caso, presta atenção, reflita sobre tudo que eu estou trazendo, porque eu só trarei para esses vídeos, para esses encontros, estudos realizados, questões comprovadas cientificamente que não chegam nas pessoas, tá? Por diversos motivos, por diversas questões que eu não vou abrir aqui, também por motivos que, para eu continuar com o meu canal, eu tenho que aqui trazer aquilo que verdadeiramente
está comprovado cientificamente e ninguém pode falar, ela está falando coisa além. Eu não estou falando nada além. Estou falando tudo que eu vou trazer, tudo que eu estou trazendo é comprovado cientificamente e você pode buscar os assuntos. Está na internet, é aberto para qualquer pessoa que queira se aprofundar no assunto. Eu não vou me aprofundar no assunto, mas eu vou trazer para que você entre com a sua reflexão a respeito disso e comece a se auto-perceber. Esta é a ideia. Então, no vídeo passado, eu trouxe as questões de frequência de ondas, que as ondas, né, que eu falei, inclusive, da física quântica. Gente, a física quântica, ela tá agora, sempre fez parte da nossa existência. E agora as pessoas estão falando um pouco mais a respeito disso. Muitos não acreditam, então foi aí que eu trouxe todas as frequências de ondas que fazem parte do nosso dia a dia. Nos próximos vídeos, inclusive, eu quero trazer um pouco sobre a questão da epigenética. Eu quero me aprofundar um pouquinho a respeito disso, porque esse é praticamente os assuntos que eu estou trazendo são assuntos um pouco mais recentes que não chegam de uma forma fácil para as pessoas. E é exatamente isso que eu estou trazendo aqui. Então, as frequências de ondas que fazem parte do nosso dia a dia. Você já estudou isso na escola, né? Que é o espectro eletromagnético. Isso está presente aqui, tanto que você está me ouvindo aí sem fio. Não existe um fio para você me ouvir. É uma frequência, é uma energia. Isso é uma energia, uma frequência de onda que está chegando até você. Assim como você ouve rádio, assim como você tem o WhatsApp, assim como você tem o Wi-Fi, assim como você tem a sua televisão, o seu computador, assim como você está me vendo agora. Né? Então, a frequência de ondas do espectro eletromagnético, ela é muito extensa, porém nós enxergamos somente uma parte muito pequenininha disso. E na aula da semana passada, eu expliquei a respeito disso, inclusive coloquei imagens representando o espectro eletromagnético. Assim como eu coloquei e também falei sobre as frequências de ondas cerebrais, que é aí que eu quero, que é o link de fazer com que você consiga começar a entender que nós somos energia, que nosso corpo é um só, não existe separação, como foi nos colocado, que mente é uma energia, que corpo é outra energia, e nós somos seres fragmentados. Não somos seres fragmentados, nós somos um ser único. Temos a mente pensante, temos o inconsciente, temos o nosso corpo, o nosso coração, que é interligado ao nosso cérebro, ao nosso inconsciente. Temos o nosso intestino, que também é ligado ao nosso inconsciente, que isso tudo eu quero passar para vocês, eu quero falar com vocês a respeito disso, né? E aí, eu falei da escala do David Hawkins, que é a escala das emoções, que ele fez um estudo, falei disso também na aula passada. Falei do teste muscular, que é a cinesiologia, que é uma outra ciência, que nós temos, isso é constatado também cientificamente, que eu uso isso nos meus atendimentos. Tem várias áreas da saúde que também utilizam a cinesiologia, que é o teste muscular. Lá eu expliquei os 3 tipos que existem de testes musculares que nós podemos fazer, e um deles nós podemos fazer sozinhos, para testar todos os seus tipos de crenças, tá? Quem faz curso comigo, no curso tem uma aula explicando somente como testar crenças com listas, com mais de 6.000 crenças para testar. E falei da primeira escala, da escala das emoções, que David Hawkins descreveu,
que é a primeira escala, a escala mais baixa que existe, que são 20 Hz, que é a escala onde a pessoa está morta-viva. É basicamente isso, que é a escala da vergonha, que é a escala onde a pessoa está próximo ao suicídio. E hoje, né, eu trouxe aqui a escala para a gente só dar uma retomada. Eu coloquei um outro tipo de escala para que você consiga visualizar e entender essa escala, porque quanto mais baixo nós estamos na vibração, 20 Hz, 30 Hz, que é o que eu vou falar hoje, que é a frequência da culpa. 30 Hz, quando a gente está nessa frequência da culpa, ainda se está na frequência da destruição, da autodestruição, do vitimismo, da pessoa que é vingativa, mas ela é auto-vingativa. Porque quando a gente fala assim, eu vou me vingar de você, quem me acompanha já sabe que não existe o outro. Tudo está dentro, tudo está aqui. Não, eu vou me vingar de você, eu estou me vingando de mim mesma, né? Não existe isso. E o Dr. David Hawkins, o que ele descreveu, ele descreveu que a pessoa começa a ser saudável a partir de 200 Hz. Imagina você vibrando a 30 Hz, a 20 Hz. Que loucura! Né? Então, quando nós vemos essas pessoas que estão com depressão, ansiedade, pessoas que vivem escondidas dentro de si mesma, dentro dos ambientes de casa, que não gosta de sair, que vive fechada num ambiente, acolhida dentro dela só, são pessoas que na sua maior parte do dia está vibrando desse jeito, nos 20, 30 Hz. São frequências muito baixas, né? Então, quando nós vamos analisar essa frequência que o Dr. David Hawkins deixou para a gente, se você ainda não pesquisou a respeito dele, pesquise. Ele é um grande médico psiquiatra. Ele deixou estudos muito poderosos. E no vídeo anterior eu falei um pouco sobre ele. Ele tem livros escritos, né? Deixei o livro de referência, que inclusive no YouTube tem o audiolivro, né? Que é Força versus Poder, que também vale a pena colocar para ouvir e começar a se inteirar com esse novo contexto de saúde. Porque isso é saúde que eu estou trazendo para você. É exatamente com isso que eu trabalho. Com saúde. Ah, Roseli, mas você é médica? Não. Mas eu sou terapeuta integrativa e tenho muito conhecimento para estar aqui chegando para falar com você a respeito. E aí, o nosso corpo, ele reflete todas essas frequências que nós emanamos. Esse corpo físico, esse corpo que nós achamos que é só isso que nós temos, nós não temos só isso daqui, nós somos formados de energia, né? Tanto que também o nosso coração, ele tem uma frequência altíssima. Se a gente consegue chegar nessa questão da alegria, da felicidade, o nosso coração transborda isso. Só que quando a gente está nessa frequência baixa, 20, 30, 50, 70, 100 Hz, 100 Hz é a frequência do medo.
Quantas pessoas não morrem por causa do medo? Nós vamos chegar lá. A frequência que é baixa, abaixo de 200 Hz, a pessoa tem uma energia densa, uma energia introspectiva, uma energia que ela tem dificuldade até de sozinha sair dela mesma. Ela precisa de ajuda. Dificilmente uma pessoa que está nessa vibração consegue sair sozinha. Ela consegue se quiser, tá? Não estou dizendo que nada é impossível, nada é impossível. Mas, para que a gente verdadeiramente consiga sair dessa energia de 20, 30, 50, 70, 100 Hz sozinho, você precisa ser uma pessoa muito dedicada consigo, começar realmente a se olhar, a se buscar, a se permitir a mudança, a se permitir estar presente para você, que é algo que não nos foi muito ensinado, não é? O que nós aprendemos desde pequenos? Que nós temos que cuidar do outro, sempre assim. Você tem que cuidar do outro, mas e você? Se você não consegue cuidar de você, como que você vai conseguir cuidar da outra pessoa? Isso é algo que eu falo muito também. O autocuidado, o autorrespeito, o autoamor, a autoestima, ela é de fundamental importância. Então, como que eu cuido da outra pessoa se eu não consigo cuidar de mim mesmo? Se eu não consigo ter alegria de viver eu comigo mesma? Se eu não consigo levar a minha alegria para as outras pessoas? Com uma energia de 20, 30, 50, 70, 100 Hz, nós não temos alegria. A pessoa não consegue vibrar nessa energia de alegria, de felicidade, de saúde, porque até aí a pessoa está doente. E muitas das vezes, não vou falar 100%, mas muitas das vezes essa pessoa que vibra nessa energia, ela está doente já fisicamente. Porque quando a doença chega no nosso físico, ela já transpassou o emocional. Já foi. O emocional já está além. Então, a pessoa, para conseguir se tratar, se curar do emocional, ela quer curar do físico. Aí ela busca quem? Ajuda, né, da medicina tradicional, que se entope de remédio, mas esquece do emocional, do fundo, do start no qual aquilo tudo aconteceu. E, assim como eu coloquei no vídeo anterior, nós vamos sempre buscar a nossa infância. A nossa infância, ela fala muito sobre todas as nossas doenças, sobre os nossos traumas, os nossos bloqueios emocionais, seja ele qual for. Seja ele qual for. A nossa infância, desde que nós somos concebidos até os 7 anos de idade, nos coloca muito de quem somos hoje, né? A não ser que você já entrou no processo de desbloqueio, de autobusca, de interiorização, de ressignificação de crenças, de bloqueios, de traumas. Caso você não começou, é interessante que comece, porque tudo que você vive hoje está ligado à sua infância. Não vou falar 100%, tá? Mas muitas coisas estão ligadas à infância, aos pais. Pai e mãe, eu costumo dizer também que são os nossos pilares de vida e são os nossos genitores.
nós não trazemos só a parte física, né? Ah, eu me pareço com o papai, me pareço com a mamãe. A genética, ela é emocional também. Então, tudo aquilo que nós trazemos dos nossos antepassados chega pra gente, de alguma forma. E é isso que a gente precisa buscar. Então, se você está vibrando, você tem como testar com a cinesiologia. É só ir lá no vídeo anterior que eu expliquei como fazer. Caso tenha dúvidas, deixa lá uma descrição, uma pergunta que eu com certeza vou te ajudar, tá? Esse teste muscular, que é a cinesiologia, ele te responde tudo também. Tudo! Tá? Todas as crenças. Você pode vir um pensamento, você faz uma pergunta fechada. A minha frequência energética hoje é 100 Hz? Ele vai te responder sim ou não. É sempre sim ou não. Pergunta fechada, resposta sim ou não. Lá eu explico como fazer. Se você está nessa frequência, você tem que buscar o porquê. Por que eu estou vibrando nessa frequência? Por que eu estou doente? Né? A busca, eu vou falar um vídeo sobre consciente e inconsciente, como que isso nos trava também hoje, né? De que forma que todas essas questões, esses traumas, esses bloqueios estão onde? No nosso inconsciente. Não está aqui na consciência, porque quando chega a nossa consciência, é fácil de resolver. Mas, se é um trauma, um bloqueio, uma crença, está no nosso inconsciente, está guardado, está escondido para nos proteger, tá? Serve para nos proteger, por incrível que pareça. Agora, se você começa a vibrar acima de 200 Hz, o seu corpo, ele começa a ter uma expansão energética. É algo que eu falo muito com as pessoas. Por isso que é importante você cuidar de você primeiro. Porque se eu mudo a minha frequência energética, por ressonância, eu estou emanando uma boa energia para os outros. E se a minha energia é acima das outras pessoas, eu não vou deixar me contaminar por a energia densa do outro. Se eu baixar a minha frequência, eu entro na frequência do outro. Então, a partir do momento que eu consigo manter uma energia expandida além do meu corpo físico, e isso a gente percebe na vibração das nossas células. Quando a gente fecha os olhos, aprende a se conectar com o nosso coração, que isso também é um tema de um outro vídeo, né? Estou começando, tem muita coisa legal para passar aqui, para transmitir para você, que é para você realmente ter esse poder de autocura. E nós podemos nos curarmos, podemos ter uma vida com uma excelente qualidade em todos os pilares. Então, quando a gente tem essa expansão, né, acima de 300 Hz, você já começa a entrar numa frequência muito diferente. E você começa a se perceber diferente, porque você não deixa mais ser abalado por qualquer coisa. A energia, a sua energia começa a ser além de você e você sente isso. E tudo que é denso na vida, pessoas densas, pessoas negativas, instáveis, começam a se afastar de você. Inclusive questões de assalto, questões de bater carro, tudo isso está relacionado com a sua energia. Pessoa, eu bati o carro. Busca em você porque está dentro de você. Você não bateu o carro por acaso. Tem algo ali que você precisa ver. Então, quando a sua energia se expande, essa frequência energética, ela muda completamente. E aí, o seu corpo sempre vai responder à frequência na qual você se encontra. Sempre. Então,
Quando o Dr. David Hawkins ele conseguiu organizar a escala das emoções, né, frequência energética das emoções das pessoas humanas, dos humanos, ele fez isso a partir dos pacientes dele, e aí ele começou, alguns foram sendo tratados, mas para realmente escalonar, realmente montar a escala, ele teve que ver tanto que ele fez uma pesquisa científica com muitas pessoas para ele chegar nessa escala e definiu essa escala através da cinesiologia, né, do teste muscular. E é 99% garantido. Então, busque, faça consigo, sem medo sem ficar se auto-julgando, né? Que é uma das coisas que hoje, nessa frequência de 30 Hz, eu quero falar um pouquinho também. Mas eu quero trazer um assunto, hoje um pouco também, para complementar o Dr. David Hawkins, que as pessoas, de uma certa forma, não se dão conta disso, e também estudaram isso na escola, né? E já esqueceram. Tá tudo bem. Estou aqui para relembrar você e para você começar a se observar. E não é observar o outro. Esquece o outro. Busque em você. Olhe para você. Aprenda a se interiorizar. Sem medo, sem auto-julgamento, com acolhimento. É isso, a gente tem que aprender a ter um acolhimento, um auto-amor, autocuidado, sem nos rejeitarmos, sem nos maltratarmos, que normalmente é isso que fazemos. E não é esse o objetivo da vida. O objetivo da vida é auto-amor, autocuidado, ok? Você sabia? Você lembra que você estudou que todos os seres vivos possuem uma quantidade de água muito grande e que quando nós nascemos com quase que 90% de todo o nosso corpo sendo água? Agora falando do ser humano. Você sabia que hoje, quanto adulto, você tem aproximadamente 70% de água no seu sistema, no seu corpo? Por isso que é importante a gente se manter hidratado, porque o nosso corpo, ele é água, as nossas células são 80, 90% de água, a nossa célula precisa de água. E as pessoas hoje envelhecem muito rapidamente porque não se hidratam. Muitas pessoas hoje estão doentes porque não se hidratam. Eu não gosto de beber água. Gente, tem tantas formas de se beber água. Tantas, né? E também eu não vou ficar falando de você tem que tomar água. Ok, tem. Todo mundo sabe que tem, porém não faz. Mas hoje eu vou te trazer uma explicação aqui da importância da água no nosso corpo. Não só como alimento, não só como hidratação. Mas o Dr. Masaru Emoto, o Dr. Masaru Emoto, ele é um fotógrafo, um escritor e ele doutor em medicina alternativa. Reconhecido hoje mundialmente, os experimentos dele foram contestados por alguns anos, porém hoje total aceito, né? Tanto que estou trazendo aqui para vocês, você busque isso, tem vídeos curtinhos na internet sobre o experimento dele, inclusive você pode fazer o experimento dele na sua casa, que eu também vou falar um pouquinho disso, caso você queira brincar de cientista, que é muito legal, é bem legal, eu já fiz o experimento
E quando eu estava em sala de aula, que eu sou bióloga também, eu trabalhava com essas questões com os meus alunos. Nós chegamos a fazer vários experimentos relacionados a isso. E é muito legal, é muito interessante. E o Dr. David Hawkins, na década de 90, olha como isso é recente, tá? Ele fez a comprovação desse experimento. E foi na década de 90 que ele lançou o seu livro, falando dos experimentos e a comprovação. Como ele era fotógrafo, e ele formado em medicina, quando a gente fala de medicina alternativa, é que a gente estuda o ser na sua integralidade, que é exatamente isso que eu trago aqui, tá? Eu não venho em momento nenhum falar da medicina tradicional, da medicina integrativa, que é pegar o indivíduo, fazer uma anamnese do indivíduo e trazer todas as possibilidades para ele melhorar, para ele se curar e ter uma excelente vida, tá? Em todos os seus aspectos, em todos os seus pilares, que eu tenho os 5 pilares da saúde, né? Na década de 90, no início, ele começou a estudar as moléculas da água e começou a procurar entender por quê. O que chamou a atenção dele? Ele estava olhando um livro, estudando, e ele viu que existiam fotos no livro das moléculas de água em diversos lugares diferentes, na natureza, em ambientes. E ele foi buscar entender essas questões. E aí, ele começou a colocar essas moléculas, a água, né? Tanto que ele mostra no vídeo dele, nos experimentos dele, ele coloca numa placa de Petri. Se você não sabe o que é um vidrinho que nós temos no laboratório, tá? Que a gente faz cultura de bactérias, mas ele usou essa placa de Petri, colocou água e deixou com que essa água fosse estimulada, vamos dizer assim, ou estivesse em ambientes em que ou estava numa frequência de uma música, que isso também eu quero, nossa, isso é fantástico, ou pessoas falando palavras boas e para outra placa de Petri ruins, então era sempre separado. Aquela placa de Petri que estava com palavras de gratidão, de amor, de uma frequência de alegria, de felicidade, saúde, e outras ele fez com ódio, com raiva, com tristeza, com rancor, com mágoa. Isso ele fez com as palavras, com as pessoas deixando seu sentimento ali, músicas, frequências energéticas das músicas, e inclusive ele conseguiu fazer um experimento com pensamento das pessoas nas placas de Petri. E foi a partir de todo esse estudo, tá, que ele conseguiu fotografar as moléculas de água em cada uma dessas situações. Foi onde ele deixou o primeiro livro dele, que se chama Mensagens from Water, que são as mensagens da água, né? Ele lançou esse livro nos Estados Unidos em 1999. Hoje já existe esse livro em português, que se chama O Milagre da Água, que você também pode procurar caso tenha interesse. É algo fantástico. E como fazer esse experimento em casa?
não dá para a gente fazer porque nós não temos o microscópio, porque tudo isso ele fez análise e foi buscar com um microscópio potente para fazer todas as análises da molécula da água. As moléculas em que ficavam nas frequências altíssimas positivas, acima de 300 Hz, né? As frequências já de gratidão, de amor, de alegria, de felicidade, de compaixão, de bondade. Essas moléculas, elas tinham características parecendo flores. São lindas. E as frequências, a água que ficou nas frequências de ódio, de raiva, de rancor, de tristeza, de melancolia, de vitimismo, as moléculas, elas ficaram sem praticamente uma característica visível. Algo que parecendo, se a gente for colocar, sabe filme de terror que fica tudo meio que disforme? É mais ou menos isso, né? E é incrível. E a gente pode fazer isso em casa como? Com arroz. Já foi feito por diversas pessoas, eu já fiz, tá? Pode fazer que dá certo. Inclusive, se você tiver uma plantinha em casa. Não tem aquela história? Ai, eu converso todo dia com as minhas plantinhas. E elas estão floridas, elas estão bonitas, elas se desenvolvem. Pois é. Aí o pessoal fala, mas ela é ser vivo. Também. Mas por quê? Essa frequência que eu coloco para o outro, eu estou colocando na frequência da água. A água absorve essa frequência. E é incrível, é muito legal. Como que a gente pode fazer com arroz? Faz o arroz, coloca em potinhos diferentes. Um você escreve, por exemplo, gratidão, amor, e no outro você escreve lá raiva, tristeza. E para o potinho do amor, da gratidão, você vai lá todos os dias e fala, nossa, como eu te amo. E não precisa colocar na geladeira, gente. Não precisa colocar na geladeira. É incrível, é muito interessante. Todos os dias vai lá, olha como você é lindo, que amor, que gratidão de você estar aí. E num outro lugar, né? Não vai colocar um do lado do outro, porque conforme você fala, você está emanando energia. Num outro lugar, você vai lá e fala, que raiva, que ódio que eu tenho. Que raiva, que ódio. E aí, faça o experimento e depois me conta o que aconteceu. Para você entender a diferença que acontece com um e com o outro. É incrível, é lindo isso, é maravilhoso isso. Quando o Dr. Masaru Emoto, ele fez essas pesquisas, que ele conseguiu publicar no seu livro todas essas pesquisas, ele foi, imagina, né? Todos os médicos, a ciência caiu em cima dele, porque ele não era um médico, um cientista, mas ele tinha conhecimento e ele tinha como comprovar tudo isso. Tanto que hoje isso tudo é comprovado, tá? Por isso que eu tô falando para você, busque informações, leia o livro, busque, às vezes no YouTube tem o audiolivro dele, se não tiver, busque esse material. Isso é saúde, isso é conhecimento. Eu não estou falando aqui algo que será, não é será. Isso é comprovado cientificamente. Toda a medicina hoje, uma medicina que está mais aberta a esses novos conceitos, ela está totalmente mudada. Não existe mais você chegar no consultório desse tipo de médico, ele nem olhar para você e ele falar, tá, toma esse remédio aqui que a sua dor passa. Não existe mais isso. É feito uma anamnese,
tá? Como psicoterapeuta, a gente faz anamnese quando a pessoa chega até a gente, buscando lá atrás quais foram, como que foi a vida dela para ela estar como ela está hoje. O que aconteceu na vida dela? A gente faz com que ela busque no inconsciente dela o porquê que ela está aqui agora, com essa dor, com essa doença, com esses sintomas. Então, quando o Dr. Masaru Emoto conseguiu comprovar isso, e ele deixou as moléculas da água todas fotografadas. Então, todas as pessoas que viviam no vitimismo, no julgamento, falando, né, julgando. Quando a gente fala mal, a gente está julgando o outro. Quando nós estamos num ambiente, que é um ambiente onde as pessoas se maltratam, onde as pessoas deixam de se respeitar, quando as pessoas se agridem, você imagina como é que fica o seu corpo? E isso a gente faz a relação com quem? Com o Dr. David Hawkins. É essa relação que eu quero fazer. Então, fez o estudo da frequência energética de quando nós estamos doentes e de quando nós estamos saudáveis, em todas as suas escalas. E o Dr. Masaru Emoto, ele fez a pesquisa de como a água se comporta diante de tudo isso. Aí, se eu, um ser humano, sou formada por ser mais, aproximadamente, né? 70% de água, uns mais, outros menos, porque aí depende de variações. Você imagina como que o seu corpo fica se você vive nessa frequência? Se comporta nessa frequência? Se você ouve determinadas músicas? Porque até isso ele conseguiu comprovar. A sinfonia de Mozart, a molécula da água é maravilhosa. A música do John Lennon, Imagine, é linda. A molécula da água, da gratidão, do amor próprio, do amor ao outro. Aí, quando a gente fala, sabe, heavy metal, a molécula da água, ela é toda disforme, assim como a molécula da água do ódio, da raiva, né, do vitimismo, do julgamento, porque quando a gente está julgando o outro, criticando o outro, reclamando, né, está sempre na negatividade, busca isso dentro de você, porque está tudo dentro da gente. Nada que acontece na vida, minha, sua, de todo mundo, é de responsabilidade do outro. O que acontece na nossa vida é de nossa responsabilidade. A gente gostando ou não de ouvir isso. Também demorei um pouco para entender, tá? Não vou falar que linda, né? Ai, a Roseli falando tudo isso. Gente, isso é um processo. Isso é um processo que a gente tem que ir interiorizando aos poucos. Por isso que eu estou trazendo todas as quartas-feiras esse projeto SOS Vida, que é para trazer e aos poucos você ir colocando em prática. Porque falar, vou mudar de hoje para amanhã, não vai. Não vai porque a gente tem hábitos. E hábitos que nos foram ensinados desde que nascemos. A gente tem que desconstruir isso e começar a construir novos comportamentos, com novos pensamentos, com novas atitudes, começar a prestar atenção naquilo que nós falamos,
Porque tudo isso foi comprovado tanto por Dr. David Hawkins como por Dr. Masaru Emoto. Busquem, caso vocês falem assim, a Roseli é louca. Não sou. Busque essa informação. Eu estou trazendo isso porque é um conhecimento que está perdido aí e poucas pessoas sabem. Poucas não, né? Mas assim, comparado com a população mundial, são poucas que estão colocando em prática. E se você não colocando em prática isso, com certeza você está o quê? Doente. Se não fisicamente, energeticamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Quando eu falo espiritualmente, não estou falando que você tenha que ir à igreja, rezar, nada dessas coisas. Estou falando da sua espiritualidade. É você com você mesmo. É você estar bem consigo. É você conseguir fazer uma meditação, uma respiração, uma introspecção. Tá? Nada contra quem gosta, quem tem a sua religião. Gente, ok. Só volte um pouco para você. O quanto que de tudo aquilo que é falado, né? Na igreja, nos templos, você realmente absorve e coloca lá dentro para você. Eu não quero entrar nesse mérito, porque não é essa a ideia aqui. Mas como eu quero falar sobre a frequência hoje da culpa, que essa culpa, ela vibra em 30 Hz. Quando a gente vibra nessa culpa de 30 Hz, eu não estou vibrando só na culpa. Eu estou vibrando no meu passado mal resolvido. Porque se hoje eu vibro na culpa, a culpa é algo muito pesado. Se eu estou vibrando na culpa está total relacionada ao passado. Há 5 minutos atrás, quebrei aqui, sei lá, colocando um exemplo, tá? Algo de muito valioso. Nossa, a culpa é minha. Né? Perdi aí, sei lá. Quanto você carrega de culpa no seu sistema? O seu passado. Você está falando do seu passado. E todas as pessoas que vibram no seu passado, vivem o passado, são pessoas depressivas. Tanto que a culpa, quem vibra na culpa, na vergonha, que eu falei no vídeo passado, são pessoas que estão próximos a sua autodestruição. A culpa é total depressão. Viver no passado é depressão, é ser pessoa depressiva. Por que eu não fiz de tal forma? Porque naquele momento, naquela situação que você viveu, você não sabia fazer de outra forma. Você só sabia fazer daquela forma. E aí é onde começa a entrar o auto-perdão. E eu coloco isso sempre. É difícil eu me perdoar de coisas mais profundas. Começa por coisas mais simples, mas comece. Porque é só assim que você vai conseguir elevar a sua frequência. É começando a sair dessa depressão, começando a entender quem você é, que você não é aquilo que o outro diz que você é. Você tem que descobrir quem verdadeiramente você é. Porque a gente só consegue nos ver quando a gente tem autoconhecimento. O que o outro diz a respeito de mim é aquilo que ele entende sobre ele mesmo. E é exatamente isso. Quando a gente julga o outro, eu não estou julgando o outro. Estou me auto-julgando. Porque eu estou vendo no outro aquilo que está dentro de mim.
Porque quando eu deixo de ver o que é errado, o que é errado, o que é certo? Depende da minha concepção de vida, que às vezes é diferente da sua. A sua concepção de vida é uma, a minha é outra. Então, refletindo a respeito dessa culpa, quando eu falo em culpa, quando eu vibro nessa culpa, nesse meu passado, que eu vou falar de frustração. Onde que estão as minhas frustrações? No passado. Muitas vezes da infância, da escola. É algo que eu sempre falo, né? Acho que porque eu vivi muito tempo dentro da escola e hoje eu faço uma reflexão. Eu tive que fazer uma limpeza muito grande a respeito de tudo isso. Por quê? Essa frustração que eu deixei lá com as pessoas, a frustração, às vezes, dentro de mim mesma. Então, é ir resgatar isso na criança ferida, a sua criança ferida. E aí, eu estou frustrado, sou uma pessoa frustrada, como que eu vou me dar bem daqui para frente? Como que eu vou sair da situação que eu estou hoje? Se eu não consigo, por exemplo, fazer uma reunião, colocar as minhas ideias no meu trabalho, conversar, me expor, em que momento da minha infância isso tudo ficou? Em que frequência que eu estou vibrando lá dentro do meu coração? Guardando toda essa frustração de não, de repente, não ter feito diferente, não ter estado de forma diferente. E aí entra o quê? O arrependimento. Nossa, mas por que eu não fiz de outra forma? Por que eu não fiz daquele jeito? Porque naquele momento você não sabia que daquele outro jeito era possível. Isso é o auto-perdão. E porque isso é o auto-entendimento. É quando a gente começa a se respeitar, não é o que o outro falou, mas foi aquilo que eu entendi naquele momento e aquilo ficou marcado para mim. Aí entra a autoacusação. Aí entra a autodestruição. Sou vingativo comigo mesmo. Quando eu falo, eu vou me vingar do outro, você não vai se vingar do outro, você vai se vingar de você mesmo. Quando muitas das vezes a pessoa começa a ter paura de fazer determinada atividade, quantas pessoas têm medo de dirigir? Aconteceu algo, tem um trauma ali. Tem que curar esse trauma. Muitas pessoas têm medo do mar, têm medo da piscina. O que é isso? Trauma. Algo lá atrás aconteceu. E a pessoa às vezes fica se culpando, fica se martirizando. São pessoas que são amarguradas. São pessoas que são muito vitimistas. Vitimismo, coitadinho de mim, eu não sei fazer de outro jeito, só sei fazer desse, só me ensinaram desse. E por que não muda? Porque não consegue dar um passo diferente. E às vezes a gente julga a pessoa, né? Olha, ela só sabe fazer isso, não sabe fazer diferente, não sabe. Nunca foi ensinado, às vezes nunca foi dado uma oportunidade para a pessoa fazer diferente. Você quer que a pessoa faça, mas ela não sabe fazer. E ninguém teve, às vezes, a paciência ou a compaixão de sentar com a pessoa e tentar entender a pessoa. A injustiça consigo.
ou se sentir injustiçada, ai, mas, né, que entra no vitimismo, ai, coitada de mim, sou tão injustiçada, né? Aí, o que acontece? Ela entra nesse sofrimento, na sua auto-humilhação. Às vezes não é nem que o outro está humilhando ela mesma já está se humilhando diante uma situação que muitas vezes ela não consegue seguir um caminho diferente. E isso tudo está dentro, nada está fora. Então, quando eu trouxe todas essas questões, esses estudos científicos, comprovadamente, é justamente para você o quê? Fazer uma autorreflexão. Buscar isso dentro de você. Então, faça os testes. O teste muscular. Veja qual é a frequência energética que você está vibrando. Busca lá no vídeo anterior, como eu disse, está lá. Quando o Dr. Masaru Emoto traz toda a experimentação dele, você não acredita nisso que eu estou dizendo? Busque. Hoje está tudo aqui na nossa mão para nós fazermos da forma que quisermos. Agora, quem muda a minha vida? Somente eu. Não coloque a sua vida na mão de ninguém, porque não é o outro que vai mudar. A sua vida só será alterada, modificada. Você só vai conseguir subir mais um degrau se você quiser. Se você... Aí eu falo assim, eu te desafio a ter coragem de dar o próximo passo. Porque é essa mudança de paradigma. Como eu disse, são mudanças de hábitos. Como nós, desde que nascemos, fomos ensinados de acordo com a educação que os nossos pais tiveram, com as pessoas na qual nós crescemos, tá tudo bem, tá tudo certo. Nós temos agora a oportunidade de nos melhorarmos, de melhorar a nossa frequência e entender que tudo isso é verdadeiro, que tudo isso está aqui presente na minha vida, porque eu já comprovei isso cientificamente para você. Então, a autobusca, o autoconhecimento, ele está aí exatamente para te dar a mão para você mudar os seus hábitos, e mudança de hábito faz com que você comece a se autoconhecer. Uma coisa está junto com a outra. E como é que eu começo a mudar os meus hábitos, Roseli? Eu sempre coloco uma mudança por dia. Uma mudança por dia. Mas comece hoje. Você está ouvindo hoje esse vídeo? Antes de dormir, analise o seu dia. Faça uma reflexão de 10, 15 minutos sobre o seu dia, tirando os pontos positivos e agradeça por eles todos. A gratidão, ela tem um potencial gigantesco para mudar a sua frequência energética. Gigantesco. Ok? Então, agradeça por tudo isso. Aí, você pega os pontos que você acha que foram negativos e olha para eles. Pelo menos para um. Se você não consegue olhar para todos naquele momento, porque está doendo ainda, olha para um deles. E fala, tá, aconteceu isso hoje. O que disso tudo que aconteceu, eu aprendi? Porque a gente tem um aprendizado com esses desafios. E nós normalmente gostamos de olhar só porque, ai, que delícia, né?
Isso tudo foi muito bom. Mas e isso daqui? Isso daqui também é importante. Aliás, eu falo que isso às vezes é mais importante do que o positivo, porque o positivo você já está acostumado. Você não está acostumado a olhar para isso. Para esse ponto aqui, esse desafio do dia. O que eu aprendi com esse desafio? Se você conseguir olhar para todos e ver o aprendizado de todos, joia. É aí onde eu quero que você chegue todos os seus dias. Analise todos os pontos e entenda cada um deles. Mas, ai, Roseli, eu não consigo ainda e tudo isso. Tudo bem. Comece aqui, nesse que você consegue. E aí você aprendeu, eu aprendi tal coisa. Ah, legal. Eu tive esse aprendizado. Agradeça por ele. Porque todos os dias nós estamos aprendendo algo na nossa vida. E quando você vai dormir, agradecendo a tudo que você teve no seu dia, tudo, sem exceção, eu tenho uma noite de sono tranquila, eu tenho uma noite de sono reparadora, eu tenho uma noite de sono em que o meu organismo vai começar a entender que ele já pode voltar a produzir os hormônios. Que, gente, isso é um papo para daqui a pouco, mas é tudo um conjunto. Por isso que não tem como eu falar do corpo físico, mental, emocional, energético, espiritual, é tudo um. Só que conforme eu vou mudando, vou melhorando cada um deles, eu vou integrando tudo isso e tudo isso vai se expandindo numa energia muito poderosa. E é aí sair dessa frequência de 20 Hz, 30 Hz e começar a subir. É de hoje para amanhã? Não. Mas é mudança de hábito. Então eu fui dormir com, nossa, gratidão por tudo isso, tal. Mesmo que você não esteja sentindo tudo. Mesmo que seu coração não esteja assim, ai, estou agradecendo. Ok, mas você já mudou um pouco a sua frequência. E aí tem um outro segredinho. Toma um gole de água. Pensando nessa gratidão. Você vai ativar o seu inconsciente. Tá? Gente, isso é transformador. Só faça. Todos os dias. Faz por 7 dias. Faz por 14 dias. Faz por 21 dias. Vai mudando a sua vida. A sua noite vai ser um pouco melhor, com certeza. Se você tem insônia, você vai começar a perceber sua noite melhor. Lógico, né, gente? Não vai jantar às 9 horas da noite, 10 horas da noite, um prato de comida e vai querer dormir. Isso não existe, né? Não existe físico, órgão que suporte tudo isso. À noite a gente não devia nem jantar. Mas, se você tem o hábito, diminui a quantidade, muda o tipo de alimento, mais leve, né? Tudo é o que eu falei, é um conjunto de coisas, mas ok. Pela manhã, você acordou, você está acostumado a acordar já pensando em todas as coisas que você tem que fazer no dia? Para. Você vai, antes de abrir o olho, respirar, agradecer porque você acordou. Agradecer o que você tem ali ao seu redor, de como você está nesse momento da sua vida. Com os seus desafios, com as suas alegrias, com o corpo que você tem, com a inteligência que você tem. Nós temos tantas coisas para agradecer. Tantas coisas para agradecer. Você não tem ideia da quantidade de coisas que você tem para agradecer na vida. Você não tem ideia de quão transformador é isso. Agradeça pelo seu dia. Terei um dia e profetize esse dia. Que dia que você quer ter para você? Comece a profetizar.
antes de abrir o olho. Se você está com alguém ao seu lado, agradeça por aquela pessoa estar ali. Se você vive com, né, mora com várias pessoas, agradeça pelas pessoas na qual você mora. Você vai trabalhar de carro, agradeça seu carro. Você vai trabalhar de ônibus, agradeça que tem um ônibus. Está chovendo? Agradeça que está chovendo. A chuva é essencial para a vida. Está sol? Agradeça ao sol que nos ilumina, que nos aquece. Vá para o seu trabalho, agradeça o seu trabalho. Ah, eu não tenho trabalho, estou desempregado. Ok. Agradece porque você está tendo a oportunidade de ter um trabalho melhor. Tudo na vida é possível mudar e melhorar. Depende de quem? Da gente mesmo. E aí vai seguir seu dia e faz a mesma coisa. As mudanças de hábitos. Julguei fulano. Começa a observar as coisas que você fala, o que você pensa, como você age diante as situações. Se você fica, às vezes, desequilibrado emocionalmente, triste, com raiva, com ódio, discutiu, saiu fora do eixo, busque isso. A gente muda de ontem para hoje, de hoje para amanhã? Não. Isso é uma questão de hábito. É o passar do dia se observando. Ah, eu julguei fulano. Procura ver a hora que você se perceber fazendo isso, porque às vezes a gente está tão no automático que a gente fala e não se percebe. Percebeu o que está fazendo? Olha de novo e vê se você pode ressignificar aquilo que você falou. Muda a frequência daquilo. Pensou, muda a frequência do pensamento. Discutiu, dá um tempo para si mesmo. Faz uma busca, auto-perdão primeiro. E depois você vai conversar com o outro numa outra situação, com uma outra energia. Para que você possa conseguir, para que você consiga iniciar o processo de perdoar as outras pessoas. E eu não acho que a gente tem que perdoar o outro primeiro que a gente começa aqui primeiro. Eu só vou ser feliz, só vou ter bons relacionamentos lá fora se eu tiver um primeiro relacionamento bom aqui, comigo mesma. E isso nós estamos aprendendo todos os dias. Não é que isso é uma evolução. Isso é uma transformação de vida. É quem eu quero ser amanhã. Quem eu sou hoje. Quem eu quero ser amanhã. Quem eu quero ser daqui a 6 meses. Quem eu quero ser daqui a 1 ano. Já ouviu falar nos projetos de vida, os meus sonhos? É isso. Você não vai conseguir colocar o seu sonho lá na frente em prática se você não mudar aqui. Ele não vai ser sustentado, ele não vai ter alicerce. Ele vai se desmoronar. Porque o seu sonho está acontecendo, mas qual foi a mudança que você teve consigo para que verdadeiramente isso fosse possível? E eu vou falar uma outra coisa assim, que isso é o aprendizado. Isso tudo que eu estou falando, que eu estou colocando. Ah, Roseli, você faz tudo isso? Eu procuro fazer tudo isso, sim. E eu digo que todo dia é um aprendizado novo. Só que a diferença, a gente começa a ter maior estabilidade emocional. A gente começa a deixar de permitir que o outro nos tire do eixo. E a gente aprende, cada dia que o outro faz, é um aprendizado que você tem, e é um caminhar que você faz, e é uma busca interior, e
eu digo que quanto mais a gente faz, mais feliz a gente fica, mais saudável a gente fica. E é saudável em todos os pilares. Você vai deixar de ter doenças físicas, emocionais, porque você vai começar a se entender, saber quem verdadeiramente você é e começar a olhar para o seu passado, que nós temos sim muita coisa no nosso passado para resolver. Não adianta você pegar aquilo e falar assim, mas quando eu era criança fui tão maltratado, quando eu era criança eu sofri tanto trauma, na escola, eu sofria muito bullying, e eu não quero ficar olhando para isso, eu vou colocar tudo embaixo do tapete. Isso é uma opção, todo mundo tem uma opção. O que eu estou trazendo aqui, nesse projeto SOS Vida, é transformação, evolução, é saúde plena, é exatamente isso. É entender que possamos, sim, ser saudáveis em todos os pilares da nossa vida, com qualidade, com equilíbrio, buscando o nosso melhor, porque o meu melhor, aí eu posso dar para o outro. Como eu falei da expansão da energia, quanto mais emocionalmente, energeticamente, espiritualmente, fisicamente eu vou me melhorando, a minha energia vai se expandindo. Se a minha energia se expande, automaticamente, por ressonância, as outras pessoas também vão se melhorar. Não tem como. Aí existe assim, ou ela vai se distanciar de você, porque chega um momento que é bem isso que acontece. As pessoas, quando elas estão numa frequência energética muito distantes uma da outra, não bate, não tem como. Por mais que você queira, por mais que não bate, não vai. O que vai acabar acontecendo? Ou nada. Vai acabar acontecendo que vai cada um seguir o seu caminho. Não existe. Não existe. Não vai existir ressonância se as pessoas estão em frequências muito diferentes. Não existe. Não tem como. Não dá liga. É isso. Não dá liga. E eu tô falando isso para relacionamento pessoal, de trabalho, relação familiar. Não tem como. Cada um vai acabar, amigos vão se distanciar, não tem frequência, não tem frequência, e tá tudo bem, é isso que as pessoas precisam também entender, está tudo bem. Por quê? Porque vão chegar pessoas diferentes, vão chegar amigos com essa ressonância, vão chegar os familiares que vão estar nessa ressonância, vão entrar nessa ressonância, vão ficar com você. E quem está aqui vai atrair as pessoas com essa ressonância. E tá tudo bem. Agora, é possível você sair daqui e chegar aqui? É. Aí só depende de cada um. Porque para você chegar aqui, você tem que realmente fazer esses passinhos. Sair dessa frequência energética baixa e aos poucos, por hábitos diários, e mudando a sua vida. E quem tá aqui vai querer crescer um pouco mais. Quem tá aqui já entendeu que tem que todo dia crescer um pouco mais, mudar um pouco mais, eliminar mais crenças, porque isso nós temos. Não adianta. Mas a gente tem que olhar para tudo isso com amorosidade. Mas quem está aqui nessa frequência de expansão de energia já entendeu. Então, ele vai continuar fazendo isso, porque já virou hábito na vida. Então, para esse está mais fácil. Para você que está aqui e você quer chegar aqui, é o passinho, mas é ter a coragem, a determinação, o foco de verdadeiramente querer dar, ser melhor, ser saudável,
de verdade. E isso é uma pessoa saudável, é uma pessoa que não vai ficar doente nunca. Doente em todos os pilares. Eu não estou falando só de fisicamente, não. Estou falando de todos. Tá? Então, estou muito feliz de você estar aqui até agora. E para finalizar, eu quero fazer uma desprogramação quântica. Lógico que eu não consigo, né? Não consigo fazer uma live, eu não consigo fazer um vídeo se eu não faço uma desprogramação, porque todo mundo precisa. E eu aproveito para fazer também, porque se eu tiver mais alguma coisa ali, eu já aproveito para a oportunidade, junto com todo mundo, de fazer mais uma limpezinha. E eu te convido também a continuar assistindo esses vídeos que eu estarei todas as quartas-feiras, às 20 horas, trazendo aqui todo esse conteúdo que eu tenho, que passei pelo processo de aprendizagem, de transformação. Tem muita coisa para você ser uma pessoa saudável. Muita. Tenho muita informação e não é numa hora que eu consigo passar tudo, né? E sim, eu estou trazendo essa oportunidade. E se você sentir no seu coração que tudo que eu disse é importante para você e você acha que isso vai trazer um benefício para alguém, leva esse vídeo. Me segue no Instagram, se você ainda não está, e no canal do YouTube. Se você não está no canal do YouTube, se inscreve no meu canal, dá o seu joinha para a gente poder levar essa informação para as pessoas, porque eu estou aqui para isso, para te servir, para te trazer essa transformação de vida, tá? Com muito amor, com muita gratidão no meu coração, muita mesmo. Porque se eu estou hoje aqui com esse projeto, ele foi me trazido e eu já sei que esse é o meu caminhar nessa existência. Ajudar todas aquelas pessoas que realmente nesse momento ainda estão trazendo essas questões de desafios da saúde. E a saúde hoje emocional, que é o que está pegando muito por consequência, né? O conjunto todo está desequilibrado. Então, mande esse vídeo para todas as pessoas. Daqui a pouco eu vou deixar no YouTube, vou deixar no Instagram. E eu quero fazer essa reprogramação com vocês. O que eu peço? Não pare, não ouça essa reprogramação fazendo qualquer atividade que você possa aí sofrer algum tipo de acidente. Então, não ouça dirigindo o carro, não ouça fazendo qualquer atividade. É um momento seu. 5 minutos para você. Onde você vai fechar seus olhos, vai me ouvir e a gente vai fazer essa reprogramação. Então, é uma desprogramação de algum desses pontos que eu falei e uma reprogramação, isso tudo uma frequência quântica. Eu peço para não fazer dirigindo, não, porque dirigindo, você fala, mas eu estou dirigindo, estou prestando atenção no trânsito. Não tá, porque a hora que você começar a me ouvir, a hora que você piscar, você entra em teta. Então, não faça. Faça no seu momento, em casa, um pouco antes de dormir, um momento do seu dia, 5 minutinhos. Por quê? Porque é um momento para você. Então, é o seu sentar, os seus 5 minutos do dia para você. E você pode fazer isso mais que uma vez, se você quiser. Porque isso vai fazendo uma limpeza energética no seu sistema, tá? É exatamente isso que eu quero, que você comece a fazer limpeza.
E é lógico, você tem que querer. Nada acontece com você se você não se permitir, né? Acho que a primeira coisa é a auto-permissão. Eu me permito a minha transformação, porque eu sei que eu tenho esse merecimento. Eu sei que eu posso, né? Ter um amanhã melhor do que hoje, ok? Então eu vou te convidar para fechar o seu, sentar-se confortavelmente e fechar os seus olhos, realizar várias inspirações pelo nariz bem profundas. Vai inspirando pelo nariz, guardando um pouquinho essa respiração, expirando bem lentamente e vai entrando nesse processo, vai sentindo o seu coração, se percebendo e vai deixando com que essa respiração vai te tranquilizando mentalmente. Inspire profundamente. Se conecte com o seu coração, guardando essa respiração um pouquinho. E aí solta essa respiração bem devagar. Sentado confortavelmente. Vá se sentindo. E eu quero que você ouça as minhas palavras e tudo que fizer sentido para você, você se permita receber com o coração aberto. Numa mudança de vida, de paradigma, de hábitos. Vai se percebendo, ouvindo as minhas palavras. Fonte criadora, criador de tudo que é, divino criador. Limpa em mim os sentimentos de sofrimento, de injustiça, de vitimismo, de desamparo, de amargura, de ser vingativo comigo mesma, de autoacusação, de arrependimentos, de frustrações, de culpas que eu trago do meu passado. Imagine tudo isso sendo eliminado do seu ser, do seu corpo, como se estivesse saindo pelo seu ombro do lado esquerdo. Eu espero que tudo isso seja cancelado, seja retirado, enviado para a luz. Faça inspirações bem profundas, se sentindo mais leve, mais tranquilo, se permitindo. Inspirando profundamente, guardando ar no seu coração, no seu pulmão. E expirando lentamente, sentindo mais leve, mais tranquilo. Fonte criadora, criador de tudo que é, divino criador, Pai, Mãe, Filho, Espírito. Eu sou grato por ser autorresponsável, por ter autorresponsabilidade, autocuidado, autoamor,
luz interior, força, coragem, bom humor, autorrespeito, autoestima. Imagine tudo isso entrando pelo topo da sua cabeça, no chakra coronário. E você vai inspirando tudo isso profundamente, interiorizando essas sensações, esses novos sentimentos, percebendo o seu corpo vibrar numa frequência que há tempos você não conhecia, não se lembrava delas, de leveza, de tranquilidade, de amorosidade, de autocompaixão, autossegurança, autoconfiança, se percebendo, se sentindo. Se tudo isso fez sentido para você, somente diga assim para você mesmo, se permitindo receber essa desprogramação e essa reprogramação mental, essa reprogramação quântica. E inspirando profundamente, lentamente, vai sentindo o seu coração. Lentamente. Você vai se sentindo, vai se percebendo, vai abrindo os seus olhos. E me diga, como é que foi isso para você? Espero que você tenha percebido essa mudança de paradigma, de sentimentos, de emoções. E eu quero que você me conte nos comentários como é que foi todas essas questões que eu estou trazendo. Quais são os seus sentimentos, as suas emoções com relação a tudo isso? Eu sou muito grata, estou muito feliz de estar aqui, trazendo para você todo esse conteúdo, porque isso é uma transformação de vida, tá? Eu aguardo você quarta-feira. Se você não estiver vendo esse vídeo, se sintonize e escreva para mim, ok? Um grande beijo no seu coração. Eu estou aqui grandemente honrada em trazer para você tudo isso. Espero que